O que você falou? A paz do Senhor, amém? Eu dei um título aqui para a minha pregação, a manifestação do poder de Deus. E desde que, durante essa semana, conversando com a Gleice sobre o culto de ontem, ela nem me falou, né, sobre o que seria a palavra dela. Mas assim, parece que Deus estava falando no meu coração que hoje será uma continuação de ontem. Parece que Deus quer curar quem estava aqui ontem e quem está aqui hoje também. Deus sabe de todas as coisas, veio quem tinha que vir, mas eu entendo que essa palavra que eu vou trazer como uma continuação do que Deus começou a fazer ontem com a gente aqui. Eu creio que Ele quer curar a gente em muitas coisas essa noite, amém? Esse caderninho aqui, o Jonathan comprou tem um mês mais ou menos, porque eu tinha pedido o Jorge para tirar meu nome da escala de pregação quando eu soube do diagnóstico de demência da minha mãe. Aí eu fui descansando, né? Falei, eu tinha que voltar uma hora, minha mãe agora está estabilizada, assim, porque são em degraus a doença, ela está tranquila agora. Mas aí já chegou em casa com 2 cadernos, um azul e esse verdinho. Ele falou, o azul é meu, o verdinho é seu. Aí eu falei assim, mas o que ele está falando, Senhor? Aí eu falei, eu só fiz nem falei nada. Aí passou uns dias, eu comecei lá na minha pila, vendo louco, lembrar do caderninho. E o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. Mas ainda não escrevi. Aí semana passada o Jorge me pediu se poderia pregar hoje, porque tinha um buraco na escala, porque ele errou lá na hora de fazer a escala. E eu falei, sim. Sabe quando você fala sim, mas por dentro é não? E eu falei sim. E a Gleice falou ontem, ele brincando, eu sempre me arrependo quando eu falo sim. Eu falei, eu também. Mas é porque é assim mesmo. É porque não é a gente, né? Não depende da gente. Se fosse fácil fazer, a igreja estaria abarrotada, né? A gente não teria dificuldade nenhuma. Mas é porque é Deus que faz e a gente precisa se submeter a Ele dizendo sim, por mais que seja difícil. Então vamos lá. Eu queria pedir a vocês que abrissem Marcos capítulo 5, por favor. Do versículo 25 ao 34. Eu vou falar hoje sobre a mulher do fluxo de sangue, é uma passagem bem conhecida. Eu vou ler. Chegou ali uma mulher. Essa mulher chegou quando Jesus estava caminhando com uma multidão, realizando os milagres dele, os feitos. E esse ali significa que ela chegou no meio, próximo àquela multidão. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, em algumas versões vai estar, se eu tão somente tocar nele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Lembra do título da pregação, a manifestação do poder de Deus. Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como essa gente está te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem lhe tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, contou tudo e Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, porque você está livre do seu sofrimento. Amém? Nessa passagem aqui, eu acho que tem mais, mas eu consegui enxergar 3 milagres. Mas eu acho que se a gente der um pouquinho mais de atenção, a gente acha mais. Nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. E por quê? No versículo 25 e 26, eu vou ler novamente rapidinho para a gente entender.
25, 26. Chegou ali uma mulher que 12 anos estava com hemorragia. Havia gastado tudo que tinha tratando-se com muitos médicos. Os médicos as fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Para a gente entender só um pouquinho a enfermidade dessa mulher, eu vou pedir a Gleice para abrir um Levítico, capítulo 15, versículo 25, 26 e 27. E lê para mim, por favor. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Pela lei daquela época, uma mulher em seu ciclo menstrual, 7 dias ela era considerada impura. Ela tinha que se afastar de tudo. E mais à frente, quando fala que quando a mulher tivesse uma hemorragia que não cessasse, enquanto ela estivesse com aquela hemorragia, ela seria impura. Vocês imaginam como essa mulher se sentia? Suja, impura. Eu achei interessante que fala que ela não podia sentar em lugar nenhum, ela não podia deitar em lugar nenhum, ela não podia falar com ninguém nem tocar em ninguém. Provavelmente ela vivia isolada no meio de um mato, penso eu. Até na série do The Chosen lá tem essa cena, né? Ela mora numa cabaninha lá no meio do mato. A gente não sabe se foi assim, e um dos discípulos foi lá falar de Jesus para ela. Mas vocês imaginem que vida miserável. E aqui fala que ela gastou tudo que tinha com os médicos e estes a fizeram sofrer muito. Sofrer muito por quê? Frustração. Quantos de nós já não desperdiçamos tempo, dinheiro, energia, expectativa em coisas, em estratégias que não nos deram resultados, para no final a gente ver que só Jesus poderia nos livrar do mal que sofrimos. E assim foi com essa mulher. O primeiro milagre, eu entendo aqui no versículo 27 e 28, que eu vou ler para vocês. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Eu entendo que esse aqui foi o primeiro milagre dessa passagem. Por quê? Vocês pensam que numa cidade daquela, no mundo, né, a população devia ser bem menor do que é hoje. Com certeza, muita gente, por mais que ela escondesse, sabia que ela tinha aquele problema, que ela era uma mulher impura. E para uma pessoa assim, entrar no meio de uma multidão você vai encostar a mão de gente. Naturalmente, pela lógica do ser humano, ela não faria aquilo. Então, por que eu falo que aqui aconteceu o primeiro milagre? Para mim, aqui o poder de Deus se manifestou primeiro nela e deu aquela coragem, aquela ousadia para aquela mulher. Tudo que a gente faz na direção de Deus, sabe, assim, coisas que não parecem óbvias, essa palavra óbvia, eu fiquei escrevendo porque a gente vai trazer uma palavra, não sei se você é assim. Eu escrevo um pouquinho de coisa na máquina, Deus fala comigo, escrevo lá na pia, ou de manhã me veio à mente, eu vou anotando, os papelzinhos vão ficando perdidos. Mas essa palavra óbvia me veio durante a semana toda. E por que no primeiro milagre eu entendo o que aconteceu? O poder de Deus vezes o óbvio. O poder de Deus ele vai sempre na contramão do que é óbvio, do que é lógico. E aquela mulher fez algo que não tinha lógica. Ela não teve medo de que, ao passar pelas pessoas, ela é uma mulher pura, ser apedrejada, ser expulsa, ser pisoteada. Você imagina uma multidão euforia. Então o poder de Deus ali se manifestou e para mim foi o primeiro milagre desta passagem. Eu gosto muito de repetir uma coisa que o Jorge falou que ele nunca mais ia esquecer. Eu ouço muito uma missionária de Meia Williams, é o nome dela. E ela falou que toda vez que vem à nossa mente algo para a gente fazer em prol de outro, ainda que seja, se sentir o seu coração, eu preciso orar por alguém, eu preciso abençoar alguém, vai e faça imediatamente.
Não pense que aquilo ali é coisa da sua cabeça. Porque ela fala até brincando, você não tem uma mente tão celestial assim, você não é tão bonzinho assim. Isso nada mais é do que o poder de Deus se manifestando em você. Amém. E foi o que aconteceu com aquela mulher. O poder de Deus vai sempre andar na contramão do óbvio e do lógico. Aí eu botei aqui uma frase, acho que eu já li, vou repetir. E grave aí no seu coração. O poder de Deus sempre se manifesta na contramão daquilo que é óbvio e do que é lógico. Se a gente fosse olhar aqui pra gente hoje, se você se olhar para você, você acha que é lógico, tem lógica você estar aqui? Eu não sei aqui da vida de cada um em particular. Para mim, não tem lógica nenhuma estar aqui em pé hoje com esse microfone falando, porque são muitos obstáculos. A gente, quando recebe uma responsabilidade de estar trazendo a palavra, é uma luta muito grande, porque primeiro ela fala com a gente e por muitas e muitas vezes vem na nossa mente, não vou não, mas eu estou aqui e eu creio que é só pela misericórdia do Senhor. E eu creio que aquela mulher, quando disse para Jesus, lá no versículo 28, se tão somente eu tocar na sua capa, ficarei curado. Quando ela disse se tão somente, eu acho que ali foi a chave, o milagre no seu físico, para o estancamento daquela hemorragia. Quando ela disse tão somente, ela disse, tudo que eu fiz lá atrás não valeu de nada, e me levou todos os meus recursos, as minhas esperanças frustradas. Se tão somente eu tocar em ti, acabou. Então ela quis dizer, o Senhor é suficiente para que eu seja curada. Então o segundo milagre, para o meu entendimento, foi a cura em si, da hemorragia daquela mulher. E antes do terceiro milagre, no versículo 30, diz assim, no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Só um minutinho. O poder de Jesus foi ativado e despertado pelo toque da fé daquela mulher. Esses dias eu assisti uma série na Netflix, Emergência Radioativa, um fato real, e achei muito interessante. E só no final eu fui saber que era uma história real. Eu não sei para quem assistiu, tinha lá o cintilômetro, que era um aparelho, tipo uma arminha de criança, só com um pouco maior, que media a radiação. Então houve ali numa cidade um acidente radiológico, né, com uma peça de um equipamento de radioterapia, e pessoas foram contaminadas por um pó, e tinha um médico na cidade, recém-formado, e deram para ele um cintilômetro para ele sair medindo onde tinha radiação. E o negócio ele pegar assim, faz conta com óculos, e ele pi, onde tinha radiação, o barulho ia aumentando. Eu achei até assim um negócio meio, pô, será que era esse objeto mesmo? E depois eu conversando com minha irmã, ela falou, era exatamente assim o cintilômetro. Hoje em dia é um pouquinho mais aperfeiçoado, mas ele apita do mesmo jeito. E por que veio à minha mente o cintilômetro? Eu imagino Jesus no meio daquela multidão, caminhando, os discípulos, vem mestre, impede uma coisa daquilo. Mas a fé daquela mulher despertou no Senhor uma compaixão tão grande, que quando ele diz, eu senti que de mim saiu poder, né? Imediatamente ele se virou e perguntou quem tinha tocado nele. Então o poder do Senhor saiu dele naquela hora, no toque daquela mulher, como se ele fosse um centilômetro, como se ela fosse ali, se ela estivesse radioativa, mas a fé ativou o poder dele. Então eu acho que Jesus, ele faz muitas coisas, mas o que mais ativa a misericórdia e o poder dele sempre vai ser a aflição e o sofrimento do outro, daquele que se achega a ele com fé. E finalmente o terceiro e mais importante milagre, ao meu ver, dessa passagem, estão no versículo 33 e 34, que diz assim: então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Eu entendo que quando ele chama ela de filho, ali para mim automaticamente ela já estava salva, né? Ainda não tinha acontecido nem a cruz,
para a gente entender como que acontece o milagre da salvação, mas eu creio que esse foi o maior milagre, porque o maior milagre na vida do ser humano é a salvação em Cristo Jesus. E eu acho que quando ele a chama de filha, ele já declarou a salvação sobre a vida dela. E mais ainda, ele disse, segue em paz, vai em paz. Eu penso, aí eu já fui além do que está escrito no meu entendimento. Quando ele fala com ela para seguir em paz, porque com certeza os problemas da vida daquela mulher não acabariam ali. Ela teria outros desafios pela frente. Mas Jesus disse, segue em paz, tenha paz no meio dos desafios futuros que vão surgir na sua vida. E não tem como a gente falar de paz e não falar de Paulo. Acho que toda vez que eu preguei, eu sempre falei de Paulo. Acho que se eu pegar meus estudos lá, sempre eu vou falar. Quando Paulo falou, né, quando Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando ele falou para Paulo isso, se eu não me engano, ele estava atrás das grades, sabendo que ia morrer. Então Paulo, com certeza, era um homem cheio de paz. Ele sabia em que ele cria. E aquela mulher pôde seguir em paz. Então esse, para mim, dos 3 milagres, foi o maior. Foi o mais marcante na vida daquela mulher. Porque se a gente não tiver paz, Berenice, no meio das nossas lutas, a gente não consegue suportar. Que o Senhor derrame sobre a sua vida e a vida de todos nós aqui hoje. Paz para resistir a tudo que vem sobre nós. E como o Jairo falou aqui, muitas das vezes é necessário esses tropeços, essas dificuldades, esses espinhos na carne que Paulo tinha, esse espinho na carne, aliás, que ele tinha, que nunca lhe foi tirado, para que a gente prossiga, buscando pela manifestação do poder de Deus. Conclusão, a gente não pode de forma alguma diminuir nem subestimar o poder que habita em nós. Eu ia falar aqui, o Hugo deve saber hoje já, tem uma palavra em grego ou em dínamos ou dunamis para o poder de Deus, não tem? Você conhece essa palavra? Dínamos, não é? Eu tentei pesquisar sobre ela para falar aqui, mas eu ia me enrolar. Mas essencialmente significa poder de Deus. E algumas denominações falam até que seria uma dinamite de Deus, porque é um poder tão grande que é como se fosse uma dinamite, algo explosivo dentro de nós que tem poder para fazer grandes coisas. E às vezes a gente se diminui demais. E a gente é pequeno mesmo, mas a gente não calcula a dimensão que tem esse poder dentro de nós. Nós temos um amigo em comum, eu, a Gleice, o Hugo também conhece, é o Hugo Alad. Na época nós caminhamos juntos. Hoje ele tem algumas visões diferentes, mas ele sempre foi muito apaixonado por Jesus. Isso a gente não pode negar, e eu creio que é até hoje. E nós congregamos numa igreja, uma época que ele falava muito. O evangelho é revolucionário, ele tem que te revolucionar. E naquela época eu não estava muito bem, naqueles anos. E foram longos anos. E toda vez que ele falava isso, eu falava, meu Deus, que revolução é essa que ele fala? E por mais que eu esteja aqui de domingo a domingo, eu não sinto essa revolução acontecer lá no fundo. Eu posso fingir para as pessoas, eu posso falar com o microfone, mas ela não aconteceu aqui dentro ainda, Senhor. E ele falava sempre isso, o evangelho é revolucionário. E hoje eu entendo que revolucionário é esse poder que habita em nós, o poder do Espírito Santo, esse dínamos, essa dinamite, esse poder explosivo que habita em nós, que faz a gente fazer coisas que não são óbvias. Quando o Jorge me perguntou se eu traria a palavra, eu fiquei pensando, quase que eu falei para ele, é óbvio que não, mas eu falei para ele na hora que olhou a regata, eu falei, com uma semana, ele é com uma semana, mas se você não ficar muito nervoso, tudo bem, aquele jeitinho dele na igreja. Todo mansinho, que ele sabe que a gente vai negar? Não, eu trago. Mas a resposta minha, natural, da Cíntia, sem o Espírito Santo, seria óbvio que não. É muito pouco tempo para mim preparar uma palavra. Mas o poder de Deus, quando ele se manifesta, a gente entende o que ele se manifesta na nossa vida, individualmente, não é igual na vida de cada um. Diferente. Mas tem que ter uma constância, sabe? Mesmo que seja diferente da vida de cada um. Gleice ontem nos trouxe uma palavra aqui sobre amor próprio, não foi isso? Autoestima. E um dos pontos,
trouxe para a gente foi de que a gente nunca deve se comparar a ninguém. Então, às vezes você vê a gente aqui na frente, ou vê algum irmão do teu lado aí, acontecendo alguma coisa que não é diferente do que acontece com você, e você fica se comparando, mas não precisa se comparar. E se naquela época lá, que eu ficava questionando a Deus, que eu não via aquela revolução acontecendo em mim, eu entendesse como eu entendo hoje eu li uma palavra no Facebook, eu vou ler para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma moça chamada Monique Souza postou lá numa página que eu sigo. Preste atenção. Hoje Deus tocou no meu coração para te dizer: você não foi chamado para viver qualquer amor. Existe algo separado para você, exclusivo para você. A manifestação do poder de Deus de uma forma que é só para você. E por isso a sua caminhada foi diferente. Enquanto muitos viveram histórias rápidas, como eu acredito que foi na vida do Hugo Boaz, ele tem um testemunho muito bonito de conversão. Ele contava pra gente que quando ele se converteu, ele virava a noite orando no quarto acordado e ficava horas orando. Isso nunca aconteceu comigo. Ela ficava me comparando com ele. Eu falava: Senhor, eu não faço isso, eu não tenho disposição para isso. Mas o Hugo era o Hugo, eu sou a Cíntia. Então somos pessoas diferentes. Eu vou continuar lendo. Vou repetir para vocês entenderem. Então, enquanto muitos viveram histórias rápidas, como foi com o Hugo, você precisou de processos profundos. E eu estava em cada um deles. Deus está em cada um dos seus processos. O poder dele está se manifestando, mas não é igual para todo mundo. Assim como Boaz chegou no tempo certo para Ruth. Boaz foi o marido que Deus deu para Ruth depois de muito sofrimento com Noemi. Depois vocês leiam o livro de Ruth, que vocês vão entender. Assim como Boaz chegou para Ruth, o seu também chegará. O seu tempo, o seu socorro. Sem confusão, sem disputa, sem dor desnecessária. Será leve, mas será firme, ou seja, será constante. Simples, mas cheio de Deus. A sua história não termina na espera. Ela começa na promessa, permaneça. Acho que se eu tivesse lido isso aqui naquela época, talvez eu até tivesse lido, mas não prestei atenção. Mas se eu tivesse atentado mais para essa verdade do que essa mulher postou, eu teria evitado sofrimentos desnecessários e teria esperado o processo. Então, cada um de vocês tem um processo para percorrer, mas o poder de Deus está aí dentro e você pode usar. Amém. E para finalizar, diferente daquela mulher, por ser considerada impura, suja, teve que tocar em Jesus sem ninguém perceber, no meio de uma multidão, hoje nós temos direto acesso a Ele. O poder é para todos, esse direito nos foi dado de graça, sem merecermos, através da cruz. Talvez o seu impedimento hoje não seja uma multidão, mas seja você mesmo, achando que esse poder não é para você, achando que você não é capaz, mas você não é capaz mesmo não, nem eu, ninguém é. Porque é óbvio que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente faz em prol do outro, nada mais é do que a manifestação do poder de Deus. Aí eu fui lá no dicionário ver o resultado de óbvio, ou lógico. Tem muitas palavras, mas eu separei 3. Óbvio significa lógico, natural e evidente. O oposto de óbvio seria surpreendente, enigmático, inesperado. Essa palavra enigmático me chamou muita atenção e vai me levar a voltar aqui lá em cima com uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente fala em poder de Deus, a gente pensa nesses momentos de manifestação do poder de Deus aqui no culto. Então, quem tem dons de línguas falando em línguas e o poder de Deus se manifestando, isso é muito perceptível. E é maravilhoso. Eu me lembro que quando a minha irmã voltou de um encontro que ela tinha feito com Deus, eu não era convertida ainda, mas eu fui lá na igreja esperar ela. E eu estava num momento muito difícil na minha vida. E eu vi ela chegando tão cheia de Deus, e aquele mover na igreja, que eu falei: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim.
mim, porque isso parece muito bom, mesmo sem entender o que está acontecendo. E eu só pensava na minha mente, eu quero isso para mim. E no mesmo dia, eu não era crente, meu ex-marido era muito bêbado, eu acho, em casa, não lembro. Eu falei, não, você não vai para casa agora não. Eu peguei ela no culto e falei, vamos lá em casa, eu quero que você ore pela minha casa. Porque eu via tanto poder, eu pedi ela para orar na minha casa, ela orou. Mas hoje eu entendo que ainda maior do que esse poder que é manifesto aqui no nosso meio, em alguns cultos, perceptível, sabe? Quando você vê aquele mover sobrenatural, maior ainda é o poder revolucionário que acontece dentro de você, que transforma o seu caráter, que te faz olhar para o que não é óbvio como algo que pode se concretizar na sua vida pelo poder de Deus. Porque só o poder de Deus pode fazer coisas na sua vida que pelo seu olhar natural você não vai conseguir entender. E eu queria, antes da gente colocar no louvor ali que eu trouxe para a gente colocar para vocês ouvirem, pedir perdão para o Jabe, ele nem vai entender. Eu não falei para ele que eu ia fazer isso. Eu tinha a mania de falar de primeiro, há muito tempo, como é isso, me perdoe já. Eu falava assim, o Jabe não pode ser pastor, porque ele tem um temperamento muito explosivo às vezes. E eu falava brincando e ele concordava comigo rindo. E era meio que na brincadeira, mas hoje eu quero pedir perdão para ele. Eu falava até assim com a minha mãe, mãe, acho que o Jabe, ele é uma bênção, ele é usado, mas pastor não pode ser. Porque se ele achar uma ovelhinha muito teimosa, ele vai perder a cabeça, mãe, ele vai dar uns cascudos na ovelha, ou ele vai torcer o pescocinho dela. E minha mãe ficava rindo, mas Jabe, me perdoa, porque você é um pastor já há muito tempo, todos vocês podem ser. O pastor dessa igreja tem, o Jorge, ele tem o lema dele, todos vocês são pastores de ovelhas, todos vocês podem cuidar de vidas. Eu te vejo já cuidando de muitas vidas. Vocês, assim, do jeitinho dele, lá na obra dele, ele tem uns amigos lá de obra, sabe? É só Deus mesmo. E ele chega contando os conselhos que ele dá e o que eles fazem, e eles têm muito respeito por ele, porque eles veem nele o nome de Deus. Então você pode sim ser um pastor. Não pode ser, embora você não tenha o título, você já é. Me perdoa por eu ter falado um dia que você não poderia ser. Amém? Eu vou botar um louvor ali. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E se você entender que as palavras desse louvor se encaixam na sua vida, faça dele uma oração nessa noite. Amém? É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus. Glória a Deus. Clame por Ele. Reúna as forças. Chame. Corra ao seu encontro. Chaves. E se de alguma maneira você entendeu que Deus falou com você nessa noite, se você acha que precisa se chegar a Cristo e tomar uma decisão radical e soltar o grito da sua alma, esse louvor é muito forte. Eu estava falando com a Gleice hoje que esse louvor fala comigo já há muitos anos. Se você entende que precisa soltar um grito perante o Senhor, um grito de basta na sua dor, na sua enfermidade emocional ou física, sabe, que te limita, que te paralisa, eu gostaria de te convidar aqui na frente. Não é por mim, não é pelo Jabes, mas é pelo Senhor e por você. Só Ele tem o poder de te tocar nessa noite, de trazer a você, de abrir os seus olhos, para você entender o tamanho do poder que você carrega e para te curar nessa noite. Talvez te curar da limitação, não ensina assim daquilo que te paralisa, mas praticar força, para continuar caminhando, para não ficar parado, estagnado. Amém? Eu queria pedir a Deus que abraçasse, ajudasse aqui a orar com as mulheres.